Seguindo os passos do seu pai atrapalhado, o detetive Frank Drebin Jr. deve resolver um caso de assassinato para evitar que o departamento de polícia seja fechado. E esse é Corra que a Polícia Vem Aí, de 2025. Fala pessoal, meu nome é Juan e sejam bem-vindos ao Nerd Cine. E hoje eu vou falar um pouco sobre Corra que a Polícia Vem Aí, que é um filme de comédia dirigido por Akiva Schaffer, que é uma sequência / remake do filme original com o mesmo nome, de 1988, que foi estreado por Leslie Nielsen. O filme original ele é uma mistura de comédia parcelona com um humor bem ácido e que está tentando fazer essa roupagem nova, mas tentando seguir muita coisa do que tem no original. E aqui nós temos o Frank Drebin Jr., que é o filho do personagem do filme original e que é interpretado pelo Liam Neeson, que está fazendo alguns papéis diferentes na carreira agora. Ele começou fazendo personagens dramáticos em filmes de drama e ele acabou ficando muito famoso recentemente com Busca Implacável, que é um filme de ação, que foi quando ele mudou para fazer esse novo estilo de filme e acabou ficando muito tempo fazendo esses mesmos personagens de filme de ação. E agora ele também está tentando encaminhar sua carreira para outras áreas e está fazendo comédia, o que é impressionante porque ele tem um time cômico muito bom. Eu nunca assisti o filme original, nunca parei e sentei para assistir, mas eu já tinha visto várias coisas e várias cenas completas do filme, e por mais que eu nunca tenha parado mesmo para assistir, eu sei mais ou menos como é a vibe e o que o filme queria passar. E como eu falei antes, ele é um humor meio pastelão, com muita sátira e humor ácido, né? Porque no começo dos anos 70 e 80 era muito comum esse estilo de filme. E aqui eles tentam fazer uma coisa próxima do que foi o original, que é colocar essas piadas que parecem meio bobas, mas que elas funcionam. E em alguns momentos também ela tenta fazer esse humor ácido, que eu acho que funciona também. E hoje em dia eu não assisto tanto filme de comédia assim, como eu assistia mais antigamente, porque na maioria das vezes, a maioria das comédias de hoje elas são muito parecidas com o estilo Adam Sandler, que eu não acho muita graça. Ou falando de comédias brasileiras, elas sempre tem o dedo do Leandro Hassum, que também são filmes horrorosos que eu não acho graça nenhuma. Então eu sempre tento assistir séries de comédia ao invés de filmes. Mas eu decidi assistir esse e eu acabei me divertindo bastante, por mais que eu não tenha assistido o original, eu peguei a maioria das referências. Por exemplo, logo no começo do filme, os personagens estão na delegacia. O Liam Neeson ele fala que ele precisava de 1 minuto para falar com a imagem do pai dele, que tinha um quadro com várias fotos dos policiais antigos daquela delegacia. E o Liam Neeson ele começa a falar com o pai dele ali. E tem um outro personagem lá que é o Arraia, do Cobra Kai, que ele também acaba falando com o pai dele, que é o ex-capitão, que também faz parte do filme original. E daí tem um outro personagem negro que ele vai falar com o pai dele e ele fala: cara, é melhor deixar isso pra lá, segue a vida aí. Porque o personagem original era o O.J. Simpson, que foi julgado por desviver aí 2 pessoas. E foi um julgamento muito famoso nos Estados Unidos e eles pegaram isso e fizeram uma piada em cima. E que funciona bastante. Tem uma outra piada logo no começo também que eu acho engraçada, que em todo momento eles estão com um copo de café na mão e eles sempre falam que precisam de café, sendo que eles já estão com um copo na mão. E sempre vê alguém com um copo ainda maior e entrega para eles. Ou em alguns outros momentos eles simplesmente jogam fora o que eles estão na mão e pegam um copo novo. Que por mais que seja uma cena que parece idiota, também é engraçada. Tem um outro momento que eu achei bem engraçado, que é quando eles começam a investigar um caso. Tem um carro no lago lá com 2 pessoas dentro e elas também estão desvividas. Ele coloca a luva numa mão, mas ele acaba pegando um objeto da cena do crime com a mão que estava sem luva, o que não faz muito sentido. E daí eles acabam ficam discutindo as coisas ali e do nada ele fala: eu acho que foi suicídio. E acaba o caso sem nem verificar nada. E a trama do filme ela acaba sendo bem simples, não tem nada demais, até porque é um filme de comédia, não precisa ser nada complicado mesmo. E basicamente essas pessoas que estavam no carro, elas tinham uma ligação com um cara muito rico, que ele é o estereótipo de CEO de empresa de tecnologia, e que ele tem um plano que é para mudar o mundo. Ele fala que a maioria das pessoas de hoje não merece estar nesse mundo e desfrutar das coisas que a gente tem hoje em dia. E o grande plano dele é pegar todos os milionários ali, que ele acha que eles têm o merecimento, e ele faz uma máquina que manda um pulso para o cérebro e as pessoas elas ficam selvagens. Então elas vão entrar em conflito e se desviverem. E quem sobreviver desses conflitos vão ser merecedores de desfrutar desse mundo novo que eles estão criando, né? Enquanto isso, os milionários ali eles vão para um bunker escondido para ficarem seguros. E o detetive do Liam Neeson ele acaba descobrindo que esse milionário está envolvido em alguma coisa maior.
e ele tenta descobrir e acabar com esse plano dele. E é tudo bem simples e não tem muito mais o que falar sobre essa trama, né? E eu acho que o grande diferencial do filme é que ele realmente tenta fazer uma homenagem ao filme original, ele tenta ter o mesmo tom de humor e, como eu falei, é uma comédia Barcelona com mistura de humor ácido. E eles acabam pegando a nostalgia dos personagens, que muita gente gosta, e colocando como se os filhos deles estivessem mantendo esse legado. E no geral, Corra que a Polícia Vem Aí é um filme que ele consegue ir bem no que se propõe e eu me diverti bastante. Acabei dando bastante risada de muita coisa que parece idiota, mas que acaba sendo realmente engraçada. Mas é aquela, né? É um filme de comédia, o humor é subjetivo, nem todo mundo vai achar graça das mesmas coisas, mas para quem já assistiu os filmes originais e gostam dele, acho que o estilo de humor aqui vai acabar te divertindo. Mas essa é só a minha opinião. E aí, você já tinha visto os filmes originais, gosta deles ou acha eles superestimados? Deixa aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e seguir a Nerdcine nas redes sociais. Até a próxima e valeu!